Durante muitos anos, nos perguntamos o que seria a performance ameríndia. As informações básicas são sensacionalizadas pela mídia, que apresentam de forma caricata o chamado índio brasileiro, como algo do passado, deslocado na cidade, ou aquele que vive isolado na floresta, longe do contato com o não-índio, comumente chamado de branco, ou ainda o índio carnavalizado. Mas ao entrarmos em contato direto com as populações indígenas do Brasil e das Américas, uma nova percepção é necessária. São tradições milenares em embate com sucessivas invasões e contágios, saques, genocídios em grande escala ao longo de séculos. Portanto, não existe uma única performance indígena, mas uma considerável diversidade de etnias, línguas, costumes, rituais e comportamentos expressivos. Logo aqui, mostraremos apenas um pequeno recorte, um começo de trilha, na esperança de que outros pesquisadores se apaixonem pela luta e pela sabedoria e beleza dos povos indígenas. Eu percebi que seria impossível fazer um vídeo sobre as performances indígenas do Brasil. A não ser que eu convidasse várias pessoas que pudessem me ajudar a trazer essas várias vozes, essas várias maneiras de pensar, de sentir. Então eu convoquei 2 pesquisadores, convoquei 2 cineastas e convoquei 2 indígenas. E acredito que assim é possível ter uma ideia dos processos de memória indígena, dos processos da afirmação das identidades e, finalmente, as suas performances. O antropólogo Eduardo Vieira de Castro, que tem aquela frase que eu acho maravilhosa, que diz: no Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é. O que significa isso? Isso não é apenas um jogo de palavras. É que não é o índio que tem que provar que é índio. Quem não é índio, se quiser que tente provar que não é índio. Eu não uso a palavra indígena, não uso a palavra índio, não uso a palavra índia, indigenista, muito menos, porque todas as políticas indigenistas foram políticas de aculturação. Sim. Modernas, sim, depois da colonização. Eu não posso compactuar com isso. Eles têm mais tempo de contato do que muitas outras tribos, já foram quase extintos, já foram isolados do governo, entregues à própria sorte, mas eles têm essa superação pela cultura que eles preservam e pelo riso. Olhando de fora é muito bonito, entendeu? Mas a vida deles é muito dura. Eles não têm dinheiro para nada, entendeu? Eles não têm comida às vezes, entendeu? Então, assim, os índios são a escória da sociedade brasileira. Acho que, entendeu? Infelizmente, assim, no Brasil, assim como a gente não tem incentivo à cultura nenhuma, os índios são o último da fila. Eu tive que me adequar a várias coisas, de usar roupa, usar calçado. Para eles, eu falando boa tarde, eu estava deixando de ser ignorante. Eu estava sendo agora uma pessoa educada. Do que eu aprendi assim por causa do meu tio, porque o meu tio brincava também, né? Dentro de eu pequeno. Dentro de eu pequeno ele ia brincar, assim depois da corrida do toro de batata, para brincar no meio do pátio, né? No redor do fogo. Ele brincava e ele botava eu também para acompanhar e brincar também, né? Durante uma década, trabalhei aqui como jornalista freelancer e como câmera, fazendo matérias para a televisão. Por trás da câmera, assisti a algumas das sociedades indígenas mais remotas do mundo, entrando em contato com aquilo que nós chamamos civilização. Muitos foram os encontros entre europeus e indígenas nas Américas desde o começo da conquista. Muitas imagens foram produzidas aleatoriamente sobre esses encontros. Elas mostram uma diversidade de rituais considerados então exóticos,
extravagantes e incompreensíveis para o senso racional e a fé cristã dos chamados brancos invasores. Nelas, a imagem do nativo oscila entre o canibal possuído pelo demônio e o puro e idealizado bom selvagem. Desde os primeiros contatos, é possível perceber formas teatrais das antigas civilizações ameríndias por meio de relatos dos primeiros conquistadores, dos testemunhos de padres que recolheram estes materiais, talvez para descobrir a melhor maneira de eliminá-las. Mas muitas delas resistiram e estão vivas até hoje. Em suas várias frentes de luta contra o invasor, os indígenas sempre cuidaram de preservar suas tradições, como processos de identidade, apresentando-as por meio de músicas, danças, cantos, narrativas épicas, sempre com uma riqueza de arranjos visuais e pinturas corporais. Em muitos casos, notamos ainda a proposta de encenação de um drama próprio, a que temos chamado de outro teatro, para distinguir das formas eurocêntricas.